Só bom dia a todos, né? Primeira vez que a gente se encontra esse ano e tal. Tem a galera que ficou na virada aqui atrás. E aí, bem, bom dia. Mas é um prazer a gente dividir novamente aqui esse espaço, né? Hoje a gente vai trabalhar direito constitucional, né? Uma matéria também densa, matéria grande, né? Tanto que a gente vai tentar, assim, trabalhar os tópicos principais que mais caem nesses concursos aí cotidianos, né? Mas sabendo que é necessário ler a parte também de outros artigos para que a gente possa ter a noção máxima do conhecimento, né? E o direito constitucional talvez seja, dentre as matérias do direito, a mais importante, né? Porque a Constituição é a base de todo o ordenamento jurídico. A gente não pode ter uma lei, seja ela uma lei municipal, uma lei estadual ou uma lei federal, que não esteja observando aquilo que a Constituição dispõe. Então a Constituição ela está no topo da pirâmide normativa. Se a gente pudesse falar em leis importantes, em normas importantes, a mais importante certamente seria a Constituição, né? Tanto que a gente tem a pirâmide normativa. Eu cheguei a colocar aqui num dos encontros que a gente teve, né? Lá em Direito Administrativo. Na pirâmide normativa, quem está no topo da pirâmide é a Constituição Federal de 88. Né? Aqui a gente tem normas supralegais, que estão acima das leis e abaixo da Constituição. Aqui nós temos as normas legais, são as leis ordinárias, as leis complementares, e aqui a gente tem os atos infralegais. Para, o que são atos infralegais? Olha só o prefixo, infra é abaixo, né? A gente trabalhou aqui no direito administrativo os atos administrativos, né? As portarias, as resoluções, que nem as resoluções do CONTRAN. Isso são atos infralegais, eles estão abaixo da lei, em sentido estrito, né? E ficam aqui na base da pirâmide. Então, aqui é uma crescente. Quem domina o ordenamento jurídico é a Constituição Federal. Tudo bem, gente? Então, olha só, se uma norma, se uma lei municipal contrariar uma Constituição Federal, ela vai ser válida, sim ou não? Se uma lei estadual contrariar a Constituição Federal, ela vai ser válida? Se uma resolução do CONTRAN contrariar uma Constituição Federal, ela vai ser válida? Não. Por quê? Todo o arcabouço jurídico normativo deve obediência à Constituição Federal. Tudo bem até aqui? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter. E aí a gente vai seguindo aquela linha, vou colocar uma pequena observação no caderno de vocês, tá? Aí coloca assim, tópico 1. Tópico 1. A Constituição Federal está no topo do arcabouço, falando assim, né, gente, ó, arcabouço jurídico normativo. Arcabouço jurídico normativo. Vírgula. Fazendo com que todas as normas
devam obediência a ela, fazendo com que todas as normas devam obediência a ela. Bom, tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter sobre o direito constitucional. Um outro conceito importante que vai nos ajudar lá na frente, quando a gente for fazer questões, é entender que, embora os direitos constitucionais sejam importantes, não há direito constitucional absoluto. Não há direito constitucional que seja intangível, ok? Os direitos constitucionais, eles são relativos. Então, a gente vai ter vários direitos constitucionais, vários valores constitucionais que vão ser protegidos pela Constituição, vão ser tutelados, mas nenhum deles é absoluto. Então, olha só, a intimidade é um direito constitucional garantido? O que vocês acham? Sim, né? Então, a intimidade deve ser protegida pela Constituição e pelas leis. Mas vocês imaginem a intimidade de um agente público, por exemplo. Ela não fica flexibilizada? Vocês imaginam o seguinte, um agente público que tem uma postura no seu cotidiano particular incompatível com a função pública. E aí merece alguma divulgação. Não é importante ter essa divulgação para o controle social também, uma vez que ele é agente público? Né? Eu lembro de um caso, eu sempre falo esse caso, acaba repetindo, mas é um caso que ficou marcado, porque foi usado em muitos exemplos de sala de aula. Há muitos anos atrás, uma atriz da Globo, ela estava na praia com o namorado e tal, e ela estava ali, uma situação um pouco mais, né, agressiva, né, uma situação um pouco mais audaciosa. E aí o que aconteceu? Um paparazzi, um jornalista, filmou, né, e ela entrou com uma ação contra a empresa, contra a empresa jornalística, alegando ali direito à violação à intimidade dela, a vida privada, né? E de outro lado, a empresa jornalística alegou que havia o direito à informação, né? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos dois direitos constitucionais em conflito. Nós tínhamos o direito à intimidade, à vida privada de um lado, e do outro lado o direito à informação, à publicidade, né? E aí quem faz essa análise, quem faz essa ponderação de valores constitucionais para resolver essa situação? O juiz. O juiz, que é o aplicador do direito, ele ponderando os valores constitucionais ao caso concreto, ele faz a decisão. Eu lembro que nesse caso a decisão foi favorável à empresa jornalística, já que se ela quisesse privacidade e vida e intimidade, ela deveria estar num outro ambiente, não num ambiente público, né? Então o que eu estou querendo fazer, trazendo esse exemplo para vocês, é que não há direitos constitucionais de valores absolutos. Os direitos constitucionais, eles são relativos. Em algum momento eles podem ser mitigados, flexibilizados, né? No caso em concreto, após uma análise do juiz, do aplicador do direito. Tudo bem? Aí alguém pode perguntar, Fábio, mas o direito à vida é muito importante. Talvez seja o direito mais importante, mas a própria Constituição, ela traz hipótese em que o direito à vida também vai ser flexibilizado. A Constituição fala no seu artigo 5º que é vedada a pena de morte, é proibido a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então a própria Constituição já flexibilizou aquele que é o mais importante dos direitos constitucionais. Tudo bem? Então a nossa segunda observação do caderno vai ser essa. Coloquem assim, na mesma tópico, tá? Não há direitos constitucionais absolutos. Vírgula. Uma vez que todos eles podem ser flexibilizados
em um caso concreto. Ponto. O conflito entre direitos constitucionais será resolvido pela ponderação de valores. Vírgula, pelo juiz. Repetindo essa última frase, o conflito será resolvido pela ponderação de valores, vírgula, pelo juiz. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? E aí, a gente vai ver na nossa Constituição vários direitos que vão ser protegidos, vão ser tutelados, né? Vão ser salvaguardados para que nós possamos usufruir. Temos o direito à vida, temos o direito à intimidade, à vida privada, né? À honra, temos o direito à imagem, temos os direitos sociais, né? Está lá no artigo 6º e 7º da Constituição, temos o direito à educação, o direito à saúde, mas esses direitos eles não surgiram simultaneamente. Esses direitos eles foram sendo adquiridos ao longo do tempo conforme as necessidades sociais. Então, é comum a doutrina, tanto do direito constitucional quanto dos direitos humanos, falar em gerações de direitos ou dimensões de direitos, tá? Muitos preferem o termo dimensões de direito, porque gerações parece que surge uma nova geração e a outra fica para trás, quando na verdade não é isso. Essas dimensões de direitos que vão sendo adquiridos ao longo do tempo, elas devem conviver harmonicamente. À medida que um novo direito é conquistado por nós, o outro não fica para trás. Não é isso? Então, o fato de eu conseguir hoje um direito, por exemplo, ao transporte, como um direito social, não quer dizer que o direito à liberdade que eu tinha conquistado lá atrás ficou perdido no tempo, né? Então, os direitos eles são comungados simultaneamente, mas eles surgiram em tempos diferentes, a partir de diferentes demandas da sociedade. Tudo bem? Então a gente fala que existem as dimensões ou gerações de direitos. E eu vou colocar aqui aquelas que mais caem. Hoje se fala até em direito de sexta geração, de sexta dimensão, tá? Mas cai normalmente até a terceira. Mas volta e meia isso aí é cobrado em prova. Então, olha só, tem uma macetada que o pessoal faz com o lema da Revolução Francesa, lembra? Liberdade, igualdade, fraternidade. Fábio, fiquei no aperto na hora da prova. Não lembro qual direito de primeira, de segunda e terceira geração. Lembra do símbolo aí do lema, né, da Revolução Francesa. Então, primeira dimensão. Pode vir também primeira geração, tá, gente? Segunda. Terceira. Aqui, a gente tem os direitos civis e políticos. São as prestações negativas Então, olha só, na primeira dimensão, vai ficar aí no quadro, tá? Vamos entender aqui junto.
Direitos civis e políticos, direitos ligados à liberdade, são as prestações negativas. Aqui, eu, cidadão, falo para o Estado assim: Estado, não se mete na minha vida. Estado, me deixa ir e vir. Estado, me deixa ter liberdade de expressão sem me cercear, sem me censurar. Então aqui são as liberdades negativas, as prestações negativas. São direitos civis e políticos. Tudo bem? Direito de votar, né? Sem ser cerceado, direito à liberdade de expressão, liberdade de locomoção. Então aqui nós temos as prestações negativas. Beleza, esses são os primeiros direitos, direitos de primeira dimensão. Mais à frente, esses direitos já estavam protegidos, surgiu uma nova necessidade. Ora, além de eu não ser incomodado pelo Estado, eu queria que o Estado me desse uma força, eu queria que o Estado me desse ajuda. O Estado tem como prover para mim saúde? Tem como me dar educação? Tem como me dar segurança? Tem como me dar transporte? Tem como me dar assistência social? Tem como me dar seguridade social? E aí, eu deixei de querer uma liberdade negativa, uma prestação negativa, para querer uma prestação positiva. Então, nós estamos falando na segunda dimensão de direitos sociais, econômicos e culturais. Deixa de ser prestações negativas para serem prestações positivas. Aqui, eu já não quero mais que o Estado não se meta na minha vida, eu quero que o Estado me ajude. Tudo bem? E aí a gente vai para a terceira dimensão. Na terceira dimensão, a gente está falando de direitos difusos e coletivos. O que são direitos difusos? São direitos de uma grande massa que eu não consigo determinar. O direito do meio ambiente está nisso? Todos nós temos direito, né? Mas eu consigo falar, é só a galera dessa sala, é só a galera desse bairro, é só a galera desse estado? Não. Então, direitos difusos são aqueles que atendem uma grande coletividade que a gente não consegue dimensionar, diferente dos direitos coletivos, né? Direito coletivo é uma categoria específica. Mas aqui, na terceira dimensão, há uma defesa dos direitos difusos, e o principal deles, o meio ambiente. Então, aqui, direitos difusos. Um exemplo, meio ambiente. Aí copiem esse quadrinho, coloquem no caderno de vocês nesse mesmo tópico, tá? Enquanto vocês ficam copiando, eu estou falando de outro assunto aqui, tá? Não ligado à matéria, mas ligado ao concurso. Essa semana saiu uma nota da Petrobras, tá? Sobre o concurso da Petrobras, então façam um bom concurso, tá? A Petrobras tem algumas peculiaridades, tá, gente? Primeira peculiaridade, coloca lá uma remuneração que é muito, muito abaixo da real, tá? Vou falar por mim, fiz um concurso de controlador de logística e transporte em 2010, fui chamado. Fiquei em sexto, eram 3 vagas, chamaram dobro, eu fui. Fui chamado, né? Aí eu estava no Ministério Público e não assumi. Na época, o negócio lá, não lembro exatamente quanto, mas era uns 5 mil reais. Quando eu fui lá no portal de transparência um tempo depois, era 20 e poucos mil reais. Então, uma diferença gritante. Por quê? Porque na Petrobras, além de muitos outros benefícios, né, como auxílio à educação e coisas do gênero, tem também a participação nos lucros. Né? Então, o negócio é mais vultuoso financeiramente do que a gente vê no edital, tá? Essa é uma coisa. Outra coisa também interessante é o seguinte, é um concurso que, por incrível que pareça, não chama muita atenção quando vê gente se preparando para a Petrobras, né? É muito concurseiro do caminho. O cara está estudando outra coisa e pega a Petrobras no caminho, que aumenta a chance de quem, né, acaba dando uma focada. Tudo bem?
Então fiquem atentos aí. Fábio, mas não é estatutário. Não é estatutário, é seletista, né? A gente está falando de uma sociedade de economia mista, que é a Petrobras. Então o cara é seletista, mas quase com status de estatutário. Porque o cara ser mandado embora da Petrobras é muito difícil, porque tem que ter um processo administrativo. Então não é fácil, né? Já não tem a estabilidade do servidor público, mas tem uma boa garantia que o empregado público deve ter. Tudo bem? E fora os outros concursos que devem vir esse ano, aí a gente está bem crente. Tranquilos até aqui, gente? Aí a gente pode continuar falando dos direitos de outras dimensões, né? Esses são os que mais caem, mas existem outras dimensões de direito. A gente vai colocar no nosso caderno para lembrança. Na quarta dimensão, aí vocês vão colocar assim no caderno de vocês, tá? Coloquem assim logo. Existem ainda os direitos de quarta dimensão aí abram parênteses, coloquem informação, vírgula, pluralismo político, vírgula, bioética, fechem parênteses, vírgula, de quinta dimensão, abra parênteses, direito à paz, feche parênteses, e sexta dimensão, abra parênteses, direito à água potável, fecha parênteses. Tudo bem? Então, caiu na nossa prova, a gente já tem condições de matar. Fábio, como é que cai isso em prova? Ou cai dessa forma que eu expliquei, ou vai cair assim, ó. São direitos das seguintes dimensões. Aí vem primeira, segunda, terceira, respectivamente, tá? Respectivamente em ordem. Aí vem lá, por exemplo, direito à vida privada. Qual dimensão está nessas três aqui, gente? Primeira dimensão, né? Direito à assistência médica. Segunda. Direito a meio ambiente equilibrado. Direito a desenvolvimento sustentável. Terceira. Direito à saúde. Segunda. Direito à proteção da imagem. Tudo bem? Vai vir assim numa pessoa de questão de prova. Quem for fazendo questões vai ver que essa abordagem é dessa forma. Tá? Quarta, quinta e sexta vem menos, mas aí é só memorização. Legal até aqui? Está no bom ritmo? Então vamos entrar na Constituição propriamente dita, tá? Agora a gente vai ver tópico 2. Aí bota assim, CF/88. Constituição Federal de 88. Que é a nossa Constituição, que é uma Constituição promulgada, né? Ela não é imposta, ela é votada, ela é uma Constituição que foi conseguida através do sistema de Assembleia Nacional Constituinte. Os representantes do povo se reuniram para montar a nossa Constituição, então ela não foi imposta, não é uma Constituição otorgada, é uma Constituição promulgada.
E essa é a primeira informação que a gente vai colocar aí. A nossa Constituição nesse tópico, a nossa Constituição é quanto à origem promulgada bom, legal? E aí a Constituição começa pelo preâmbulo. O que é o preâmbulo, gente? Alguém já leu o livro aí? Alguém certamente, né? A gente lê livro aí. Aquela parte lá do início não é prefácio? Lembra o livro? Que é quase uma introdução. A nossa Constituição tem um preâmbulo constitucional. Preâmbulo. E algumas questões têm abordado o preâmbulo constitucional. O preâmbulo, gente, ele não tem força normativa. O que tem força normativa é o que está no miolo da Constituição. Mas ele é um guia de orientações para quem for ler a Constituição. Tudo bem? Então, normalmente se pergunta se o preâmbulo tem força normativa. Ele não tem força normativa, mas é um guia para orientar a leitura da Constituição, o estudo da Constituição. E o preâmbulo, ele fala lá para a gente, ele traz mais ou menos uma leitura assim, está aí no que eu mandei para vocês, né? No material que eu mandei para vocês. Nós, representantes do povo, papapá, aí num dado momento, ó, sob a bênção de Deus. E aí, gente, a gente tem que ter cuidado que o Brasil, ele é um estado que não tem religião oficial. O Brasil é um estado laico. O Brasil é laico, também chamado de leigo, também chamado de não confessional. E aí alguém fala, pô, mas por que colocou Deus ali? Eu não poderia ter colocado Alá? Né? A menção a Deus é somente uma menção cultural. Né? Ele, quando fala ali em Deus, ele não fala o Deus da religião A, da religião B ou da religião C, mas é uma menção cultural. Tá? Então, diante do que vem no preâmbulo da Constituição, a gente vai perceber que o Brasil é um estado leigo, laico, não confessional, ou seja, não tem religião oficial, e ele é somente uma leitura para guiar o estudo da Constituição, não tendo força normativa. Essas são as duas questões que podem surgir a partir do preâmbulo. Tudo bem? Então vamos colocar no nosso caderno. O Brasil é um estado leigo, laico e não confessional. Não tendo religião oficial. Ponto. Ainda sobre o preâmbulo, é certo que não possui força normativa. É certo que não possui força normativa. Servindo somente como um
orientador, Somente? como orientador da Constituição. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então caiu na questão, a prova de vocês a questão. O preâmbulo, com sua força normativa, é uma importante diretriz no ordenamento jurídico. Certo ou errado? Errado, não tem força normativa. Tá? A vocação de Deus no preâmbulo nos informa que o Brasil tem religião oficial. Errado, o Brasil não tem religião oficial. O Brasil é Estado laico, laico não constitucional. O uso de crucifixos em repartições públicas fere a laicidade do Estado brasileiro. Não fere. O STF já determinou o seguinte: o uso de imagens religiosas em instituições públicas só tem um caráter cultural, não tem um caráter de orientação religiosa. Tá? Não tem o caráter de orientação religiosa, só tem um caráter cultural. Tudo bem? Tranquilo então, gente? E aí a gente vai entrar no artigo 1º, e aí vocês estão com o material que eu mandei, não estão? Não mandou, não. Mandei. Mandou? Mandei. Então foi que botou. Não tem problema não. A gente vai trabalhar. Tinha um que tava lá no Google lá. Não, aquele não. Aquele nem foi dele, não. Ah, não? Não. Não, esse material que eles estão confundindo é. Tá, não tem problema não. Porque eles também já. Ah, eu achei que Aqui no quadro a gente Não. devolve. aquele foram vocês que colocaram. Foi Crespo que postou. Na verdade é a Constituição Sim, É porque o Crespo já tinha colocado, Matuto, Ah. a Constituição mesmo seca Ah. na nuvem. Então tá bom, pode pegar a Constituição seca, tá? Pode pegar seca. Você mandou pro Crespo o material? Mandei pra você. Pra mim? É. Vamos aí. É. Depois eu vejo isso. Era, não, daqui a pouco veio. Não tem problema não. Eu até prefiro mandar lei seca, gente, porque a gente vai enxertando, entendeu? Aqui, gente, a gente vai macetear para vocês não errarem prova. A parte do estudo, é macete, tá? Eu não gosto muito de macete, mas é hora que a gente liga no macete. Então, olha só. Quem tiver com a Constituição aí, beleza. Quem não tiver, não tem problema, tá? O examinador nas provas, ele vai tentar confundir a gente. Ele vai falar aqui, são fundamentos da Constituição, e vai trazer alguns objetivos, ou vai falar, são princípios garantidos na Constituição, vai trazer alguns fundamentos, e assim sucessivamente, tá? E a gente vai trabalhar com a seguinte lógica, nós vamos memorizar os fundamentos que são mais fáceis. O mnemônico é esse aqui, ó, sócio diva blue, tá? Ó, soberania, cidadania, Dignidade. dignidade da pessoa humana, boa. Valores sociais. Valor social do trabalho da minha iniciativa, e pluralismo político.
falou em fundamentos, nós vamos pensar no sócio-diva plur. Soberania, o Brasil é um país soberano, não vai admitir interferência de outros países. Cidadania, nós temos o direito de exercer a nossa cidadania pelo voto. Dignidade da pessoa humana, a proibição de tortura, a proibição de tratamento degradante ou cruel. Valor social do trabalho e da iniciativa, a construção da riqueza do homem pelo trabalho e a possibilidade da livre iniciativa. E o pluralismo político. Existe no país mais de um partido político, existem vários partidos políticos, onde cada um possa frequentar partido político que se amolde às suas convicções. Tudo bem? Então a gente tem aqui os fundamentos, sócio-diva plur. Isso é bom eu memorizar. Tá? Aí, os objetivos. Os objetivos, gente, qual é o nosso objetivo aqui, ó, estudando aqui? Qual é o objetivo principal de vocês? Passar para o concurso, não é? É um verbo. Então, objetivos serão verbos, né? Erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos, diminuir, reduzir as desigualdades sociais e regionais. São todos objetivos que estão previstos na Constituição. Então, falou em objetivo? Falou em verbo. Eu vi uma questão, não lembro a banca, não lembro se foi SESC, se foi FGV, foi FCC, em que o examinador ele tentou burlar esse raciocínio que ele está fazendo. Ele não colocou erradicar a pobreza e a marginalização, mas ele colocou erradicação da pobreza e da marginalização. Ele teve um verbo, ele trouxe um substantivo. Mas, para quem está estudando o objetivo, tu já ficou fácil de matar a questão ainda assim. Então, normalmente a gente vai pensar nesses verbos que estão lá no artigo 3º, que são os objetivos. Tudo bem? Qual é o objetivo no ano de 2026? Ter bastante saúde, é verbo. Passar no concurso público, é verbo. Comprar a minha casa nova, é verbo. Trocar o meu veículo, é verbo. Então, os objetivos a gente vai estar dentro desses verbos que estão no artigo 3º. Ok? E os princípios? Os princípios são as normas básicas que estão na Constituição e que vêm numa outra hipótese. Então, a gente bateu lá na questão, né? Falou que é princípio. Eu vi que não é nenhum dos fundamentos e não é um verbo, provavelmente vai ser princípio. Concessão de asilo político, né? Solução pacífica dos conflitos, autodeterminação dos povos, são todos princípios que estão descritos no artigo 4. Ok? Então aqui a gente tem uma lógica para resolver. Eu não vou, lógico, digitar um daqui para cada um, porque está na matéria de vocês e é memorização. Mas a lógica para matar questões envolvendo esses 3 artigos é essa. Tá? E é isso que a gente precisa matar as questões. Ok? Vamos colocar só uma observação aí no nosso caderno, para isso ficar lembrado para vocês quando vocês forem estudar. Eu vou dar um tempinho para vocês copiar aqui. Coloquem assim. Para resolver questões envolvendo os artigos 2º, 3º e 4º, vírgula, é importante desculpa, 1º, 3º e 4º, desculpa, Dani. Primeiro, terceiro e quarto. O segundo é que fala dos 3 poderes. Poder, o segundo fala da independência dos poderes, boa. Retificando, né? 1º, 3º e 4º, vírgula, é importante memorizar os fundamentos e perceber
os objetivos normalmente serão verbos. Tudo bem? Copiem aí no quadro aqui que estiver copiando, gente. A gente vai partir para o próximo. A gente só se tiver os outros é o par desse. Isso. Normalmente, batendo a questão lá, né? A questão normalmente desses artigos aí, ela vai tentar confundir. Primeiro, eu faria a primeira análise seguinte: não é nenhum dos fundamentos. Então já vejo que não é fundamento, né? Então pode ser objetivo ou princípio. Não é verbo, então vai ser princípio. Né? Lógico que a gente vai ter que dar a leitura do artigo 4 para ver quais são os princípios, né? Mas normalmente são esses, tá, gente? Concessão de asilo político, independência, autodeterminação dos povos, né? Professor, a gente costuma misturar também as questões. A gente mistura coloca como se o fundamento uma frase, como se o fundamento fosse o princípio. O que acontece? A tendência é o examinador cada vez mais tentar bolar mais coisas diferentes, né? Para poder, porque os cursos está todo mundo maceteando, né? Então, maceteando eu digo assim, descobrindo como é que o examinador, né? Ele traz as questões. Então o cara fala, pô, os caras já sabem. Ele também lá, ao mesmo tempo que a gente está aqui pensando na cabeça dele, ele estava pensando na cabeça do cara. Pô, os caras estão. Pô, então eu tenho que fazer uma coisa diferente, né? Por isso que às vezes a gente tem assim, às vezes quando eu estou preparando alguma coisa, eu penso assim, pô, isso aqui nunca caiu, pode cair. É lógico, o principal quando você vai preparar uma turma é você trabalhar o que cai, identificar o perfil da banca. Mas você também pode imaginar, e já aconteceu, de você ver uma questão assim, pô, nunca cobra nada disso. O dia que cobrar, quem souber vai sair muito na frente, entendeu? Então, às vezes, uma hora ou outra, tu dá uma pincelada com o teu feeling, né? Mas o trabalho tem que partir do que cai com frequência para o que não cai, né? Uma questão que era da lei de processo penal, acho que é 12.850, de organizações criminosas, não é assunto de vocês aqui não. Mas dentro dessa lei, uma vez eu dando aula de licitação e eu estudava também processo penal, várias matérias, né, de direito público, e aí eu vi uma hipótese de dispensa de licitação dentro da lei penal, da lei de organização criminosa, que nunca tinha cobrado em direito administrativo. Um dia alguém vai atentar para isso que eu atentei e vai cobrar. Aí algumas aulas que eu ia, eu falava, ó, gente, tem mais uma hipótese de dispensa de licitação aqui que está numa outra lei criminal. Pode ser, aí eu botava lá, mas nunca vi cair não, sabe? Eu imagino que algum dia vai cair. E aí quem souber, né, ela falou, pô, aquele cara falou isso e tal. Tem essas coisas, de quando eu tiro o coelho da cartola. Tranquilo aqui, gente? Então vamos começar no artigo 5º. O artigo 5º fala pra gente assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, olha só o que fala agora, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança. E aí já temos um problema, já temos uma questão que caiu em prova algumas vezes. O artigo 5º da Constituição, ele fala sobre os direitos, né, que serão priorizados, né? Direito à vida, à intimidade, propriedade, segurança e liberdade. Então ele fala do VIP sério, né? Mas ele fala assim, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aí imagine só, um de nós, né, recebe uma visita de um uruguaio e ele vem ficar na nossa casa. Vai passar 15 dias para conhecer a região do lago, né? Vai transitar pela lagoa, vai Cabo Frio também, vai Búzios, vai na região toda, beleza.
Ele é uruguaio, ele está aqui no Brasil. Ele não reside no Brasil. Significa que ele não vai ter os direitos protegidos quando ele estiver em trânsito no Brasil? Eu vou poder matar ele? Não. Eu vou poder subtrair o patrimônio dele? Mas a Constituição fala estrangeiro residente no país. Então, o STF fez uma leitura, né, porque quem faz a Constituição é o Legislativo, né, quem fez a Constituição é o Legislativo lá atrás, o Poder Constituinte originário. Mas quem interpreta a Constituição, quem é? O STF. Né, o órgão de cúpula, o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. É STF. Tá? É o responsável pela interpretação da Constituição. E aí, o STF fazendo uma interpretação, identificou o seguinte, há um erro, né? Não há essa restrição em relação a estrangeiros que não residam no país. Então, esse artigo ele tem que ser feito a análise com a cara seguinte, aos brasileiros e aos estrangeiros no país, residentes ou não, ainda que em trânsito, serão resguardados os direitos à vida, intimidade, propriedade, segurança e liberdade. Tudo bem? Então vamos colocar essa observação no nosso caderno. Esse mesmo tópico, tá? Estamos no tópico 2. Só dá sequência aí, coloquem assim. Embora a palavra que eu vou digitar agora é essa aqui, ó. Caput, tá? Caput é a cabeça do artigo, tá? Não é o inciso, não é o parágrafo, não é a linha, é a cabeça do artigo. Embora o caput do artigo 5º disponha que os direitos serão garantidos a brasileiros e estrangeiros. Aí sublinha agora, residentes no país, a brasileiros e estrangeiros, aí sublinha, residentes no país, viu? O STF entende que os estrangeiros em trânsito, repetindo, o STF entende que os estrangeiros em trânsito, os estrangeiros em trânsito, o STF entende que os estrangeiros em trânsito no país, em trânsito no país, também estarão protegidos. Também estarão protegidos. Tudo bem, gente? Tranquilos? Professor, se cair, tipo assim, na lei seca, o artigo 5º, e no caso a gente considera o que está no artigo como certo, verdadeiro, como certo. Mas se vier uma pergunta falando do STF, aí já pende para esse outro lado. Isso. Questão de prova, ela tem muito essa coisa, né? Às vezes, e tem algumas bancas que são especialistas nisso, né? Tem duas bancas que eu reputo aí que eles sempre trabalham com 2 itens quase certos, FCC e FGV. Eles sempre fazem isso. Eles são mestres em botar 2 itens, um acaba sendo mais completo que o outro, e na prova a gente vai usar essa metodologia, né, nas provas. Então, por exemplo, se vier, nos termos da Constituição, é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, beleza, essa é a questão, essa é a que a gente vai marcar. Mas se vier, né, uma questão mais elaborada, falando, embora a Constituição
que nem eu dizia aqui, embora a Constituição garanta a proteção aos direitos somente aos estrangeiros residentes no país, o STF já entendeu que os estrangeiros em trânsito também serão merecedores desse direito. É essa que a gente vai marcar. Tá? Se vier uma questão elaborada trazendo isso, é isso que a gente vai marcar. Agora, se vier, vamos dizer, 5 de lei seca e uma for aos brasileiros estrangeiros, é essa que a gente vai marcar. Tá? A gente tem que estar muito atento com isso aí. E aí, essa sintonia fina é fazendo questão. Tá? Fazendo questão, porque aí a gente vai ver os que caem. Certamente, muitos de vocês já estão fazendo questão. Quem está fazendo está vendo que muita coisa que eu falo cai lá. Né? Tem prova mesmo, cai. Né? A gente não acerta 100%, mas acerta bastante. Então, é assim que cai. Tá? E fazendo a coisa que a gente vai pegando o jeito da banca e a malícia também de fazer prova. Né? Porque prova, gente, a gente acaba assim, aí certa questão sem saber a questão, mas a gente sabe que as outras não são, né? Não sei de acertar a questão de prova, eu falo, pô, tinha 5 lá e 3 eu sabia que não era. Eu falei, pô, fiquei entre as dúvidas, às vezes tu era. Boa parte tu era, tu fica injuriado, né? Pô, só tinha C e E, eu marquei E, era C. Aí na outra era C e E, marquei C, era E. Pô, aí tu fica injuriado, acontece com todo mundo, né? Estou até falando aqui que eu sei que vai acontecer com você, eu falo, pô, será que é só comigo? Aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Mas chega uma hora que tu acerta mais do que é, então, né? E eu sempre penso assim também, gente, só para descontrair um pouco, né? É duro para mim, é duro para os outros também, né? Eu falo assim, pô, a banca estava difícil para ganhar, é difícil, mas é difícil para todo mundo. A matéria tal é pesadona, pesadona. Licitações, pô, né? É o pânico do direito, a gente vai, pô, a lei de licitações, né? Mas o cara lá vai ter que estudar também. Meu concorrente vai ter que ler isso igual eu estou sangrando aqui na licitação, o cara vai ter que ler também. Entendeu? Então é isso. Não vai ter mole para um, né? E não para outro. Vai ter moleza para todo mundo e moleza para todo mundo. Tranquilo? E aí a gente vai começar com o artigo 5º. A gente vai fazer a seguinte técnica. No artigo 5º, são 78 incisos, né? Jamais eu viria para a sala de aula para falar de 78 incisos, né? Primeiro, porque tem vários incisos que não caem. É garantido o direito à herança. Para que eu vou falar isso aqui para vocês? Se vocês vão ler e vamos chegar a essa conclusão, né? Não tem sentido. E segundo, que tem uns que tomam um tempo maior. Então a gente vai focar nesses que tomam tempo, que são mais embolados e que caem com mais frequência. Fábio, eu não preciso ler os outros. Precisa ler. Chega em casa, né? Vai ler a matéria toda, vai ler tudo, mas vai dar um foco nesse que eu vou dar foco aqui. Tá? Então o artigo 5º da Constituição, ele tem, na verdade, 78 incisos. E agora, hein? Será que ele vai acertar? Tem 78 incisos, tá? Mas a gente vai trabalhar alguns. A gente vai começar agora pelo inciso 10. Que é um inciso muito cobrado. Se alguém for fazer prova de segurança pública, esse é um dos mais cobrados. Judiciário também cobra. Polícia, guarda municipal. Lembrando, gente, que no artigo 5º a gente tem direitos e garantias fundamentais, né? Tem direitos e garantias. Então, artigo 5º agora, inciso 10. O inciso 10 ele fala para a gente assim, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação. Primeiro, protege a minha imagem, a minha vida privada, a minha intimidade, a minha honra. Tá? Tanto que no Código Penal a gente tem aqueles crimes contra a honra, né? A gente tem a calúnia, a difamação e a injúria, 138, 139, 140 do Código Penal. São crimes contra a honra, né? Então a honra pode ser violada. Fábio, o que é a honra? O cara me xingou, o cara me ofendeu, o cara atribuiu falsamente a mim um crime que ele sabe que eu não cometi. Isso tudo são violações à honra, né? Existe a honra objetiva, que é aquela que reputação que eu tenho no meio social, e existe a honra subjetiva, aquela que eu sei de mim, né? Então, quando eu injurio alguém, eu falo para o cara, safado, já ataquei a honra subjetiva dele. Basta ele saber, para que seja violada a honra dele. Quando eu falo, fulano assaltou o Banco do Brasil ontem à tarde, e eu sei que é falso,
cometi o crime de calúnia, que é uma imputação criminosa falsa e que eu sei que é falsa. Né? É a honra objetiva que está sendo afetada, é o conceito que ele goza no meio social. Tudo bem? Então a honra atacada ela pode ser objetiva, também pode ser a subjetiva. Tá? E a honra também é protegida. Agora, aqui fala também sobre intimidade e vida privada. E a questão que advém daí é o seguinte: e a intimidade e a vida privada dos agentes públicos? Como é que fica isso? Se de um lado, lembra que eu falei no início do nosso encontro sobre a ponderação de valores constitucionais, que não existia valor constitucional absoluto? De um lado tinha a intimidade e a vida privada, mas de outro existia o interesse público ao conhecimento da informação. Lembra do princípio da publicidade? Dá um link no artigo 37? O link, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, também é um direito constitucional à publicidade. Como é que fica esse choque? E o STF decidiu que, quando há críticas à atuação do agente público, né? E essas críticas podem ser, de alguma forma, pejorativas. Elas não afrontam a intimidade e a vida privada do agente público. É possível por conta da função pública, do munus público que é exercido por aquele agente público. Tudo bem? Então, vamos colocar a primeira observação no inciso 10 aí. Coloque assim: não obstante a possibilidade, não obstante a possibilidade de punição por crimes contra a honra, vírgula, as críticas contra agente público pelo exercício da função, são permitidos. São permitidos. Pelo exercício da função, são permitidos. Vírgula, haja vista que o exercício da função pública é alvo de controle da sociedade. É alvo de controle da sociedade. É alvo de controle da sociedade. Tudo bem, gente? Lógico que a gente tem que olhar com o calibre do bom senso, né? O cara é deputado federal. Eu viro e falo: ó, o cara é um péssimo deputado, só fez besteira lá na frente, não me representou, né? Para mim ele é péssimo, é um mágico, é um burro no exercício da função, é limitadíssimo. Tá valendo. Tá valendo. Segunda situação, fala assim: aquele cara lá desviou verba em tal lugar, aquele deputado, aquilo é um mau caráter, aquilo é um corno, aquilo é um safado. Não tem mais a ver com o exercício da função que ele exerce, né? E aí eu posso ser responsabilizado pelas palavras, opiniões e votos que eu proferi. Tudo bem? Isso tudo a gente tem que averiguar no problema. Tranquilo? Então vamos para o inciso 11. Gente, tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida no 10? O 11 dá pano para manga, hein?
O 11 fala para a gente de casa. O 11 fala assim para a gente: a casa é asilo inviolável do indivíduo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, né? E aí ele fala: ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, ou durante o dia, por ordem judicial, ou flagrante delito a qualquer hora, ou desastre a qualquer hora, ou prestação de socorro a qualquer hora. Tudo bem? Então a gente vai ter aí a proteção da casa, né? Como um asilo do indivíduo, como o local que ele deve ser mantido em paz. Fala. O maus tratos também pode entrar, né? Oi? O maus tratos, se tiver. Maus tratos? Por exemplo, um animal na residência pode se entrar, Pode. um cidadão, ou uma Então, criança, boa né? pergunta, colega. Maus tratos. O maus trato ele vai entrar como espécie do gênero flagrante delito, né? Então, por exemplo, se estiver acontecendo ali maus tratos de animais numa casa, maus tratos de animais numa casa, né? Crime ambiental, está lá no crime ambiental. O que acontece? Passou um de nós, passou uma autoridade policial, seus agentes e tal, verificou que ali está tendo naquele momento maus tratos de animais, vai entrar porque há um flagrante delito. Pode ser de dia, pode ser à noite. Não precisa de mandado. Não precisa de mandado. Criança, né? O cara está batendo na criança, né? Eu posso entrar? Posso entrar porque ali tem um crime do ECA sendo cometido, né? Que estão muito em moda, feminicídio, né? Ou agressão contra a mulher. O cara está agredindo a mulher. Precisa que a mulher peça socorro? Não. Os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, instigação penal pública incondicionada. Então o que acontece? Não precisa ter provocação. Qualquer um de nós viu o cara batendo na mulher, pula a casa, né? Você não sentir a vontade, chama a polícia vai e vai atuar, né? Não precisa de um mandado judicial porque está havendo naquele momento um flagrante delito. Então qualquer atividade criminosa que estiver havendo no âmbito de uma casa, o que é casa? É só dentro das paredes ou do muro para dentro? Do muro para dentro. Do muro para dentro, né? E aí a gente traz para a gente aqui, são muitos conceitos nesse item aí, né? Até na perseguição se encaixa aí também, né? Hã? Até numa perseguição, né? Uma Sim. perseguição, um tráfico de drogas, um tipo de cadeira tá na casa do fulano fugindo. Também. Sim. Se houver uma situação flagrancial, né? Porque o flagrante delito, tem até uma discussão doutrinária sobre isso. O flagrante delito, ele, lá pelo 302 do Código de Processo Penal, ele tem várias situações, né? Flagrante delito, o cara tem o flagrante próprio real, o cara está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-lo, mas tem o flagrante impróprio, quase flagrante, que é o cara que é perseguido logo após, né? Perseguido logo após. Então essa é a situação do cara. O cara soltou a pessoa que perseguiu aí, que tem perseguição, então tem um flagrante ali, né? Não é o flagrante próprio real, mas é um flagrante impróprio. Mas aí é casa. Vamos para o primeiro conceito. O que é casa, gente? Se eu morar, por exemplo, num quarto de pensão, é considerado casa? Sim. Não é ali que eu estabeleço as minhas relações? Não é ali que eu tenho, em tese, intimidade, vida privada? Sim. E se eu for um caminhoneiro e morar na boleia do caminhão? É considerado casa? É. Então, casa, né, para a doutrina, para a jurisprudência, é considerado qualquer compartimento habitado em que se pratiquem relações habituais. Se tem relações habituais. Tá? Então, a gente vai ter várias formas de casa, que são as várias formas de casa aqui da sociedade. Tudo bem? Então, vou colocar a primeira observação do nosso caderno aí. Esse inciso. Casa é qualquer compartimento habitado em que se desenvolvam relações pessoais. Vírgula, de cunho privado. Vamos botar alguns exemplos aí. Exemplo,
Boleia de caminhão. Mas é o quê? Boleia de caminhão. Vírgula. Quarto de pensão. Vírgula. Escritório do advogado. Escritório de advogado entra nessa, tá, gente? Ponto. Tranquilo até aqui? Então, casa, estamos bem, né? Então, vamos lá. A casa é exímio violado do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Beleza, do morador, né? E aí eu moro em determinada casa e não dou consentimento. O proprietário mora do lado, o proprietário dá o consentimento para entrar. Quem vale? O meu morador ou do proprietário? Morador. O morador. Porque as relações estabelecidas ali são de quem? Do morador ou do proprietário? Do morador. Então vamos colocar a segunda observação. A manifestação do morador prevalece em face do proprietário. Tudo bem, gente? Isso aqui? E aí, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, em desastre, prestação de socorro ou por determinação judicial durante o dia. Escrever isso aí? Oi? Não precisa. Deixa eu só dar um alô aqui para vocês, eu não tenho que vocês escrever. Então, olha só, que nem a nossa colega falou, tem um flagrante delito, o cara está batendo na criança, está batendo na mulher, está batendo no animal, né? Pode só sentar durante o dia? Posso. Posso sentar durante a noite? Posso. Desastre. Caiu lá numa árvore, na casa do cara está quase morrendo lá, posso entrar? A qualquer horário. Prestação de socorro, a vizinha quebrou a perna lá, está lá estirada lá, posso entrar? Durante o dia, durante a noite? Posso. E determinação judicial? Só durante o dia. Fábio, mas e se o mandado judicial, seja de busca e apreensão, seja de prisão, começou durante o dia, mas foi até a noite? Está valendo? Está valendo. Está valendo? Começou durante o dia, mas se protraiu durante a noite. A vida acontece. Está fazendo uma busca e apreensão no domicílio, começou com o dia claro ainda, a polícia está lá, mas pô, começou à noite, nós vamos sair? Não. Vai continuar fazendo, tudo bem? E o que é dia, gente? O que é dia? E aí, ao longo do tempo, teve uma discussão danada sobre isso, né? Porque o Código de Processo Civil fala que os atos processuais correrão durante 6 às 20 horas, diz o processo civil. Então alguém falou, pô, de 6 às 20 pode ser considerado dia. Para outros, dia é de 6 às 18 horas. Mas a maior parte da doutrina se fixou na teoria da luz solar. O que é a teoria da luz solar? É dia enquanto está claro, né? É o critério astronômico que a gente falava, né? Entre a aurora e o crepúsculo, né? O antigo ministro Celso de Mello falava muito disso. Então, o dia, para fins dessa interpretação aqui, é enquanto estiver claro, tá? Então, está claro lá, durante o dia, a polícia entrou, está valendo, né? Para cumprir uma ordem judicial. Se a polícia entrar para fazer um flagrante, é qualquer horário. Mas se a polícia entrar para cumprir uma ordem judicial, tem que respeitar o critério do dia. Tudo bem? Tranquilo? Anotem aí, por favor.
Esse aí, gente, quando cai nas provas aí de segurança, de polícia, vai vir um problema, né? Vai vir uma questão, não vai vir assim, vai vir falando, né? Fulano, policial, civil, recebeu uma ordem judicial de prisão preventiva, né? Para cumprir. Quando chegou no domicílio, ainda estava dia claro. Ele entrou, no entanto, o cidadão se evadiu para dentro do quarto. Nesse caso, ele sairá e aguardará até o dia seguinte para voltar? Manterá a atividade policial dentro da casa? É a resposta, porque ele começou durante o dia. Tá? Então, essa aí a gente tem que pensar num caso concreto que vai ser trazido pela banca. Fábio, houve um atraso e aí a equipe policial que ia cumprir o mandado de prisão ou mandado de busca e apreensão chegou lá, acabou de escurecer. O que vai fazer? Vai resguardar o local e ficar aguardando o dia seguinte. Aguardou o dia seguinte, clareou, entra, está dentro durante o dia. Tudo bem? Assim diz o CPP, o Código de Processo Penal. Então não tem mais horário. É clareou. É clareou, isso aí. Então não tem mais negócio de iniciar às 6 horas, mais nada disso começou. É assim, aí vai depender do que vier cobrado na prova. Se vier o Código de Processo Civil, por exemplo, fala 6 às 20. Ah, tá. Né? Mas se vier uma questão assim, trazendo um exemplo prático, durante o dia, com a luz solar, aí pode-se praticar o ato mandado pelo juiz. E aí o examinador pode tentar confundir, né? Falar que prestação de socorro é só durante o dia, essas coisas do gênero que a gente já sabe que não dá para pegar a gente, né? Nós não vamos cair nessa armadilha. Tudo bem? Daí a gente vai para o 12. O 12, ele traz para a gente a inviolabilidade de correspondência, de comunicações telegráficas que nem tem mais, né? Telégrafo é uma coisa antiga, mas está lá na Constituição, de dados, de comunicações telefônicas. Então, a gente não tem resguardado o direito à intimidade, à vida privada, isso abarca todas essas comunicações, tá? Mas os direitos constitucionais, eles são absolutos ou eles são relativos? Relativos, então em algum momento vai flexibilizar, né? Imagine o seguinte, né? Vou dar um exemplo da pessoa. Fulano é um sequestrador, né? E aí sequestra uma pessoa. E aí liga para a família pedindo o valor do resgate, né? Imagine se a comunicação telefônica fosse inviolável. Muitas vezes a interceptação telefônica é um meio idôneo para que a polícia consiga descobrir o paradeiro de alguém que está sequestrado, né? Então, ponderando valores constitucionais, se de um lado tem a vida da intimidade, né, no telefone, por outro lado tem a liberdade de alguém que está sendo mantido em cativeiro. Então, esses valores constitucionais, eles são ponderados, né? Por isso que o juiz, ele faz uma análise da representação do delegado de polícia ou do requerimento do Ministério Público para fins de decretação de interceptação telefônica. O juiz analisa se o caso concreto, se os dados que chegaram a ele são realmente dados importantes para ele flexibilizar a inviolabilidade da comunicação telefônica. Tá? E aí ele fala assim para a gente no inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência. Vamos começar por correspondência. O preso recebe correspondência? A lei de execuções penais, ela fala, é um dos direitos do preso, receber correspondência. Ele pode receber correspondência. Mas nós podemos concordar aqui que em alguns casos, eu não vou falar tudo, mas em alguns casos, essas correspondências que são mandadas para o preso, né, elas contêm um conteúdo de ilícitos penais, de crimes. Fulano, tal dia a gente vai fazer tal dia você faz isso na cadeia. Tal. Vocês concordam que em alguns momentos as correspondências
são utilizados como ferramentas de hábitos criminosos? Sim. Né? Não vou falar que sempre, porque eu não sei se é sempre, mas em algum momento sim. Então, a gente tem ponderação de valores aí a serem protegidos pela Constituição. Né? E aí o direito constitucional, e aí os tribunais superiores entendem que o direito à correspondência ele pode ser violado, ele pode ser ultrapassado, ele pode ser flexibilizado em situações em que haja fundadas suspeitas de que a correspondência por preso esteja sendo instrumento para práticas criminosas. Então é permitido ao diretor do presídio, é permitido ao diretor do estabelecimento prisional, com base em fundadas suspeitas, violar a correspondência do preso para fins de averiguação. Tudo bem? Tem que ter fundada suspeita. Ah, eu vou pegar a correspondência do preso. Não, tem que ter fundada suspeita. Tranquilo? Então vamos começar por isso aí no nosso caderno. Coloque assim: os tribunais superiores entendem que é possível aos diretores de unidades prisionais violar a correspondência do preso. Violar a correspondência do preso. Vírgula. Caso existam fundadas suspeitas de que estejam sendo usadas para práticas criminosas. Tudo bem? Então a gente já viu que a primeira aí, ó, correspondência, dá para flexibilizar, né? Nessa situação específica. Agora, vem lá, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados. O que são sigilos de dados, gente? Se eu peço a conta telefônica, se uma autoridade pede o relato de todos os números com quem eu fiz contato pelo telefone, isso é sigilo de dados? Né? Se eu peço, por exemplo, extrato bancário, isso é sigilo de dados? Se eu peço um extrato de uma instituição fiscal, isso são sigilos de dados? São quebrados? Então, sigilo de dados é isso, tá? Eles podem ser quebrados pelo juiz, por ordem judicial, e em algumas situações específicas sem ordem judicial também, né? No caso de sigilo de dados, a CPI, o que é a CPI? Já ouviram falar na televisão, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, são comissões temporárias que o Poder Legislativo faz para investigar um fato certo por um prazo determinado. Nesse momento, as CPIs, elas têm poderes próprios de autoridades judiciais. Então, algumas coisas que o juiz poderia fazer, a CPI também poderia fazer. Né? Lembrando que, embora possa existir CPI municipal na Câmara dos Vereadores, o município não tem juiz, não tem poder judiciário. Então, os poderes de uma CPI municipal não são os mesmos poderes de uma CPI federal ou estadual. Tudo bem? Estou falando isso por quê? Porque tem uma questão que cai com uma frequência, que é a possibilidade que a CPI federal tem de quebra de sigilo de dados e que a municipal não tem. Né? Mas voltando aqui ao nosso caso, quebra de sigilo de dados. A CPI pode quebrar sigilo de dados, sejam eles fiscais,
ou telefônicos. Bancários, fiscais ou telefônicos. Tudo bem? Então vamos colocar essa observação. A CPI, aí abre um parênteses, Comissão Parlamentar de Inquérito, fecha em parênteses, pode quebrar vírgula, desde que fundamentadamente vírgula, sigilo de dados, sigilo de dados. A CPI pode quebrar, vírgula, desde que fundamentadamente, vírgula, sigilo de dados. Aí abre parênteses, bancários, fiscais e telefônicos. Depois de dados, abre parênteses, bancários, fiscais e telefônicos. Fecha em parênteses. Bancários, fiscais e telefônicos. Só vamos trazer uma distinção aqui, gente, para a gente entender, não só nessa matéria, mas também no direito processual penal, vocês vão ver em algum momento também com vocês, tá? Mas só para a gente entender. Eu estou falando com a Evelyn no telefone, tá? Tem um terceiro interceptando a ligação sem que a gente saiba. Isso em tempo real, tá? Isso é interceptação telefônica. Tudo bem? Não é quebra de sigilo de dados telefônicos. Isso é interceptação telefônica. Tá? Em tempo real, a pessoa está ouvindo o que eu estou falando com a Evelyn. Tudo bem? Então, tem um terceiro lá que a gente não sabe, né? Pode ser uma polícia, pode ser outra coisa qualquer, está ouvindo e a gente não sabe. Isso é interceptação telefônica. Quebra de sigilo de dados telefônicos, é o extrato da conta. São os números que eu busquei naquele período. Tudo bem? E a duração das mensagens. Não é o conteúdo. Quebra de sigilo de dados telefônicos é diferente de interceptação telefônica. Tudo bem? A CPI pode fazer interceptação telefônica sem ordem judicial? A CPI pode quebrar sigilo de dados telefônicos sem ordem judicial? Pode. Acabei de falar com vocês no caderno aí. Quebrar sigilo de dados telefônicos pode. Interceptação telefônica não. Tudo bem? A interceptação telefônica, ela é muito mais delicada. Ela tem muito mais critérios para poder ser feita. A interceptação telefônica, ela depende de ordem judicial. Ela é tratada por uma lei, a lei 296 de 96, é a lei de interceptação telefônica. Ela exige alguns critérios para que haja uma interceptação telefônica. O principal deles é a ordem judicial, é a autorização judicial. A questão vai trazer para vocês falando que o delegado de polícia pode interceptar telefone. Ele pode? Só com ordem judicial. O Ministério Público pode interceptar telefone? Só com ordem judicial. A Defensoria Pública pode interceptar telefone? Só com ordem judicial. A CPI pode fazer interceptação telefônica? Só com ordem judicial. Tudo bem? Interceptação telefônica, só com ordem judicial. Tudo bem? Tranquilo? Então, ordem judicial. E tem um objetivo específico. Qual é? Investigação criminal ou aplicação processual penal. Investigação criminal ou processo penal. Pode um juiz determinar interceptação telefônica por conta de uma prisão, de uma pensão alimentícia? Não. Pode um juiz determinar interceptação telefônica porque o cara está respondendo um processo administrativo? Não. A interceptação telefônica é para fins criminais. Tem um crime em curso, tem um sequestro sendo.
Pode ter interceptação telefônica com ordem judicial? Pode. Tem uma extorsão acontecendo, pode ter interceptação telefônica com ordem judicial? Pode. Tudo bem? Então, a interceptação telefônica, ela depende de ordem judicial. E é isso que a Constituição fala pra gente, ó. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, interceptações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tudo bem? Então, interceptação telefônica só para crime. Só para crime. E ordem judicial deve ter. Legal? Vamos colocar social no nosso caminho. Cuidado com isso, tá? Porque o examinador ele vai tentar falar de quebra de sigilo telefônico. É diferente de interceptação telefônica. Se for por roubo, pode? Pode, qualquer crime. Tiver numa empresa, você ficar com ação contra um funcionário, vamos dizer assim, por exemplo. Está numa empresa, desconfia se abre Vamos dar, fez um registro de ocorrência na delegacia, começa a investigação, Isso. desvio de verba dentro da empresa. Isso. Uma coisa criminal, pode. Pode, né? Pode. Aí, a lei, na Constituição não está falando não. Essa lei ela vai trazer também para a gente que para haver interceptação telefônica, o crime tem que ser punido com reclusão. Reclusão é uma gradação pior que detenção. Detenção é mais leve, reclusão é pior. Tá? Então, em tese, são crimes graves. Para detenção não pode. Uma outra questão que tem caído com uma certa frequência é se é possível utilizar para fins de instrução de processo administrativo. Processo administrativo, outra seara, né? Outra área. Se é possível utilizar uma prova que foi obtida licitamente, legitimamente numa investigação criminal, num processo administrativo, ou seja, prova emprestada, tá? Vamos imaginar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Um servidor público, ele está envolvido em lavagem de dinheiro. É crime, lei 9.603, tá? Lavagem de dinheiro. E essa lavagem tem relação com a atividade pública que ele exerce. Vamos imaginar que ele aí seja um controlador de verba do município, alguma coisa, né? Um órgão policial, e aí ele também está respondendo administrativamente. E aí o juiz decretou a interceptação telefônica, ordem judicial, fins criminais, está valendo? Está valendo, né? Beleza. Pode a administração pública pedir essa prova para ajudar na apuração do processo administrativo? O STF entende que sim. E se essa prova foi legitimamente colhida aqui, ela pode ser emprestada para uma apuração administrativa. Essa prova que você diz, por exemplo, pode ser um vídeo que a pessoa não autorizou? Aí vai depender da circunstância. Porque, tipo assim, de repente a empresa tem vamos dizer que colocou uma câmera escondidazinha para pegar a situação. Nesse caso, poderia ser usado? Então, a câmera, ela tem a seguinte situação. O que acontece? Se é o que eles chamam de gravação ambiental. Né? A gravação ambiental. A gravação ambiental, ela será permitida se ela não tiver cláusula de sigilo. Vamos imaginar aqui, eu estou aqui em sala de aula, e a gente fala, ó, tem uma cláusula de sigilo que a gente assina aqui que não pode gravar em sala de aula. Né? Se tiver uma gravação ambiental que vá contra mim, não pode porque tinha a cláusula de sigilo. Mas se não houver cláusula de sigilo, a gravação ambiental é possível. Captação ambiental também, sons, imagens, ruídos. Depois a gente vai ver, depende da situação. Mas se houve ordem judicial, vamos imaginar que essa prova colhida, que você falou, teve uma ordem judicial antes, passou pelo crivo judicial. Beleza, ela pode ser emprestada normalmente com uma apuração administrativa. Porque de repente, tipo assim, vamos dar um exemplo. A empresa desconfiou de um certo funcionário, só que ela ainda não denunciou o funcionário, né? Aí para pegar, ela foi lá e colocou, porque a empresa tem uma câmera que todo mundo sabe. Sim, sim. Aí colocou mais uma. Sim. Entendeu? Então, aí nesse caso, eu entendo que não tem problema nenhum, que pode ser usado. Por quê? Porque a câmera já é um dispositivo do ambiente de trabalho. Né? Lógico que assim, eu estou falando assim de câmeras
regulares, né? Sim. Bota a câmera no banheiro, Não. aí não vai ter, mas uma câmera regular, o ambiente de trabalho. Tem a câmera lá. Essas imagens podem ser utilizadas para instruir um outro procedimento. E elas podem também ser utilizadas para fins de comprovação criminal sem nenhum problema. Sim. Porque não tem cláusula de sigilo. Porque, tipo assim, tem certas câmeras que alguns funcionários conseguem desligar por um tempo para fazer certas coisas e depois ligar novamente. Então, tipo, se o patrão quiser botar uma outra sem ninguém saber, ele pode. Ou não. Aí vai depender, assim, isso aí vai ter que passar pelo crivo, porque aí tem muitos fatores envolvidos, tem que passar pelo crivo do juiz, entendeu? Se for uma câmera geral, não tem problema nenhum, mas se for uma câmera específica, para um indivíduo específico, pode, numa situação prática, lógico que tem muitos fatores, mas pode caracterizar uma prova ilícita. Sim. E a gente vê que a prova ilícita, ela não é ativada no processo, não é aceita no processo. Não é assim. Não é aceita. Tá? Mas tranquilo, então. Eu cheguei a editar A próxima não. interceptação de TI? Não. Não? Não. Então tá, então coloque assim, por favor. Vale frisar que a interceptação telefônica ocorre quando um terceiro capta a ligação de dois interlocutores. Vírgula, sem que eles saibam. Ponto. Só será válida para fins criminais ou processuais penais. E deve existir ordem judicial. Faz muito assim, interceptação inteira. Então, por exemplo, que dia estão falando? Aí tem uma ordem de interceptação, o delegado de polícia representa para o juiz autoriza. Aí começa a ouvir essa ligação. Né? Só que assim, na representação, o delegado já tem que falar, olha, possíveis números correlatos e tal, também podem ser objeto de... Aí o juiz entende que sim, autoriza. Aí ela está falando com B. E daqui a pouco B fala com C, C começa a ficar interceptado também. C fala com D, começa. Daqui a pouco está assim, uma galera aqui. Aí eles chamam de interceptação inteira. Por isso que assim, é complicado às vezes, você tem que saber com quem você fala no telefone, né? Eu assisti uma série que fala exatamente sobre tudo que você está falando, acho que perfeitamente. Que é um delegado federal que está resolvendo umas questões assim, de pessoas muito grandes, e aí exatamente sobre isso. Ele pede uma autorização, né? Mas aí demora, ele faz, aí é um montante,
Muito legal, muito legal. Tá falando tudo que você está falando, eu tô viajando. Porque assim, o que acontece? Assim, o que eu vou falar aqui nem é matéria da coisa, mas, por exemplo, o certo é isso que eu estou explicando para vocês, o certo tem que ser feito, né? Mas às vezes na prática, Não rola. os caras não esperam e vão interceptando e daqui a pouco quando vem Depois uma vê coisa- o que dá. depois tá. Vamos dar aquela parada de 5 minutos para vocês beberem água no banheiro, a gente continua daqui para frente. Tá legal, gente? Tá tranquilo? Tá? Essa matéria é uma matéria muito agradável, né? Mas tem muito detalhe também, né? Então,